sobre a resposta. Tá tocando aí, Jesus! Mateus capítulo 4. Glória. Oh, meu Deus, coisa linda, Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 4. Glória. Aleluia. Glória. Glória 20 vezes. Glória, Jesus. Glória. Nós vamos ler 3 versículos, 1, 3 e 8, ok? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Capítulo 4 de Mateus vai falar exatamente o processo da tentação em que Jesus passou. E essa tentação foi exatamente quando Jesus resolveu jejuar. É bem verdade que Jesus precisava passar por tentações na sua forma humana para provar para o homem que o homem consegue passar pela prova sem negar aquele que o conduziu à prova. E essa aula que Jesus dá de ensinar para o homem que o homem consegue passar pelo processo da provação, o versículo 1 que nós lemos diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Esse versículo chamou minha atenção, gente, e eu escolhi pelo menos esses 3, versículo 1, versículo 3 e versículo 8, justamente nessa ideia de o conduzir. Jesus está sendo conduzido para o deserto. E isso traz algumas verdades para as nossas vidas. É que quando o assunto é deserto, a gente não tem que questionar o porquê de estar nesse deserto. A gente não tem que murmurar o porquê desse deserto. O que a gente precisa saber é quem conduziu a gente para esse deserto. Em vez de você procurar murmurar sobre o deserto, em vez de você querer saber o porquê do deserto, em vez de você questionar sobre esse deserto, você precisa saber quem te conduziu para lá. Porque existem algumas formas de condução. A primeira forma de condução é quando o homem ou a mulher, por si só, se conduz para o deserto. Ela se vai para o deserto e se tranca nesse deserto. E quando o homem ou a mulher por si só entra nesse deserto, ele algo está se dizendo, se titulando provedor de si mesmo. Porque quem entra no deserto por conta própria, ele está se titulando que ele é o seu próprio provedor. Aleluia! Mas aquele que é conduzido pelo Espírito ao deserto, por mais que ele não tenha recurso, por mais que ele não tenha força, por mais que não tenha ânimo, por mais que não tenha graça, por mais que não tenha vigor, por mais que não tenha esperança, por mais que não queira cantar, por mais que não queira pregar, por mais que não queira fazer parte de nada de tudo isso, aquele que conduziu é fiel para fortalecer nesse deserto. O Espírito Santo é aquele que conduz. Segunda lição que eu aprendi no verso 3 é quando o diabo olha para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Perceba, gente, o diabo tem certeza que Jesus é filho, porque o diabo ouviu quando João Batista batizou Jesus no Jordão, e quando Jesus subiu
das águas, o Pai de cima brada para a terra, dizendo: este é o meu filho amado, em quem nele eu tenho prazer. Quando o Pai na eternidade dá o grito que este é o meu filho amado, no mundo espiritual o demônio ouve, e o demônio sabe que o que Deus está falando é verdade, porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que? Logo, o demônio tem certeza de que o Cristo que está saindo das águas é filho de Deus. Só que ele tem certeza. Mas a pergunta é: Jesus tem certeza que ele é filho? Logo a gente vai descobrir. É isso que o demônio faz. Se tu és filho de Deus, se tu és filho, olha a pergunta dele: se tu és, o que já está querendo dizer é colocar em Jesus uma dúvida se ele é realmente aquilo que ele diz que é, filho de Deus. E o que mais o diabo faz na nossa vida é nos colocar dúvida, e essa dúvida vem exatamente para ofuscar a certeza daquilo que nós temos. Como pastor, Deus disse que vai te exaltar, Deus disse que vai te capacitar, Deus disse que vai te honrar, Deus disse que você tem chamado, Deus disse que vai te prosperar, Deus disse que vai fazer coisas novas. Só que aí o diabo vem na noite de sexta-feira, num culto como esse, futucar a tua mente, colocar na tua alma, no teu espírito, uma tristeza, e trazendo sobre você uma dúvida acerca daquilo que Deus já disse, talvez um culto atrás, talvez um mês atrás, talvez um ano atrás, ou 10 anos, quem saiba. Pastor, o tempo está se passando tanto, e esse tempo está ofuscando aquela certeza que quando eu vi da parte de Deus que iria se cumprir, hoje eu já não acredito mais. Só que eu vi como boca de Deus nessa noite para dizer para você: o diabo não vai colocar dúvida sobre aquilo que Deus já disse a teu respeito, porque Deus não é filho do homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, não vai ser o tempo do homem que vai ofuscar aquilo que ele já disse para você. Pode passar um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50. Se Deus falou que vai cumprir, espera, aguarda, porque a promessa vai se cumprir, queira o diabo ou não. Olha a sagaz dele: se tu és filho de Deus. Mas olha para mim, gente, ele é tão sagaz, que se cumpre o que Gideon disse aqui em pouco tempo, que no nosso tempo de escassez, no nosso tempo de dificuldade, no nosso tempo de luta, gera em nós uma dúvida acerca do nosso chamado. O diabo está aproveitando o período em que Jesus está com fome. O diabo está aproveitando que o solo que Jesus está pisando é um solo árido, é um solo seco. Logo, ele está querendo fazer com que apague da mente de Jesus aquilo que Jesus ouviu quando estava nas águas. Porque ouvir de Deus aquilo que a gente está nas águas é uma coisa difícil a gente acreditar quando a gente está no deserto, quando a gente está com o solo seco, quando a gente está no sol quente. Estando nas águas, a gente pula, a gente glorifica e a gente diz: Deus disse, está dito. Agora, quando está passando por um deserto, aí a gente fica com a mente ofuscada, não querendo acreditar. Só que Deus está dizendo: nas águas ou no deserto, toma posse daquilo que eu disse a teu respeito, porque vai sim. Terceira e última lição, versículo 8. Novamente o transportou o diabo para um lugar muito alto. Repita comigo: muito alto. Muito alto. Preste atenção, gente. Nem todo mundo que está numa posição alta foi Deus que colocou. É Jesus. Não se preocupem quando o assunto for posição. Porque tem gente que pode estar numa posição alta, mas foi o diabo que colocou. Enquanto tem gente
que pode estar pisando no deserto, mas foi o Espírito que conduziu. Não se iludam quando alguém olhar para você e dizer: eu estou num lugar alto enquanto você pisa no deserto. A pergunta que fica e a resposta é essa: eu posso estar no deserto, mas eu fui conduzido por Ele. Glória! Enquanto tem gente que pode estar num lugar alto, mas quem o transportou foi o diabo. Tome posse dessa palavra. Creia que o Espírito é aquele que conduz. Tome posse dessa palavra e creia que o que Deus disse a teu respeito, o diabo não colocará dúvida. Tome posse dessa palavra e acredite que você pode estar por baixo, mas você foi conduzido pelo Espírito. Enquanto tem muita gente que pode estar por